Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no meu canal do YouTube. Já fazia um tempo que eu não vim aqui com frequência. Então, eu pretendo aí nas próximas semanas e meses voltar com os meus conteúdos aqui pelo YouTube. Então, se você já segue o meu canal, continue me acompanhando. Se você não segue, já clica aqui embaixo, dá um like no vídeo e também se inscreve no canal. Eu tenho esse canal aqui no YouTube, vai fazer 5 anos agora em julho de 2025, e eu uso ele para falar das minhas experiências profissionais, principalmente relacionadas à área de oncologia. Se você tem interesse de aprender comigo, assiste meus conteúdos e também compartilha com as pessoas que você conhece que querem atuar na área de oncologia. Hoje eu vou falar para vocês como que eu conquistei o meu título de mestrado. Esse é um objetivo que muitas pessoas têm na carreira e acabam ficando aí em dúvida por onde começar. Eu fiz uma lista aqui para vocês do que eu vou falar hoje, e para você que tem interesse de fazer um mestrado, presta muita atenção em tudo que eu vou falar, porque são pontos muito importantes de você avaliar até mesmo antes de você se desafiar nesse objetivo. Eu vou falar alguns pontos aqui para vocês, eu numerei 10 pontos importantes para você refletir, e no final eu vou mostrar para vocês o meu título de mestrado que já está em mãos. Eu trouxe ele para mostrar para vocês no final do vídeo. O primeiro ponto que eu quero falar é que a primeira pessoa que acendeu em mim a vontade de fazer mestrado foi a minha orientadora de TCC na faculdade. Então, assim que eu terminei o meu TCC, ela já tentou estimular isso em mim, só que eu estava tão ansiosa para entrar no mercado de trabalho que eu acabei não indo para o mestrado direto, o que eu me arrependi depois, porque eu deveria ter ido, e fui para o mercado, mas ficou aquela pulguinha atrás da minha orelha de, quem sabe, um dia me dedicar a isso. Outros amigos optaram por ir direto para o mestrado, e essas pessoas foram para o ensino, estão até hoje no ensino, e depois eu fiquei pensando muito se talvez não teria sido a melhor decisão. Mas enfim, tudo acontece como tem que ser. E quando eu estava já no mercado e eu decidi que eu faria o mestrado, eu comecei a pesquisar em São Paulo as instituições que tinham mestrado focado para a área de oncologia. E eu encontrei o mestrado da Unifesp, o mestrado da USP, que você faz a prova pelo ICESP, e também o mestrado do AC Camargo. Nessa época que eu estava só pesquisando, eu ainda não trabalhava no AC Camargo. E eu tentei, antes de entrar no AC Camargo, o mestrado da USP. E aí, geralmente, as etapas são: geralmente você faz uma prova técnica primeiro, depois você faz uma prova de inglês e por último, tem uma entrevista com os professores. E geralmente, esses mestrados de universidades como a USP, Unifesp, você tem que ter uma certa disponibilidade. Na época que eu fiz, eu passei nas 2 primeiras etapas, que eram a prova técnica e a prova de inglês, mas acabei, na minha entrevista com os professores, eles viram que eu não tinha muita disponibilidade, porque eu tinha um outro trabalho CLT, e eu acho que foi isso que me impediu de seguir aí no mestrado pela USP, que seria através do ICESP. Tudo bem, meu sonho não morreu aí, eu continuei sonhando alto. E foi quando eu entrei na instituição, a C Camargo, e aí foi quando reacendeu em mim aquela vontade. E eu falei, agora eu vou tentar por aqui, né, que eu já tô nessa instituição. Então eu já fui me informando, buscando meios ali de ingressar no mestrado. E deu certo, graças a Deus. Eu fiz o mestrado profissional pelo AC Camargo. Lá também tem um mestrado acadêmico, mas eu optei pelo profissional, que para mim era o que mais me encantou, as disciplinas e tudo mais. E aí, o que eu queria falar para vocês. Primeiro ponto. Antes de você pensar em fazer um mestrado, avalie se realmente você é uma pessoa que gosta de ensinar. Se você, no seu trabalho, já teve algumas oportunidades, por exemplo, de dar treinamento, de transmitir para o seu colega aquilo que você aprendeu e como que você saiu nessa atividade. Acho que a primeira análise que você tem que fazer é essa. Se você realmente tem perfil, se é uma coisa que você realmente gosta de fazer, se é uma coisa que te dá prazer fazer, tá bom? Então, primeiro ponto é avaliar isso. Outra coisa, mestrado, gente, você tem um orientador para te ajudar, a te direcionar. Então, durante o mestrado, você aprende a ter muita autonomia. Então, o que eu indico é que, se você tem vontade de fazer mestrado, que você comece desde hoje a praticar a sua autonomia, que é encontrar a informação
segura e de qualidade e nas fontes corretas. Você já é um profissional que hoje, quando você está na sua prática, você é uma pessoa que tem autonomia para encontrar as informações? Já se habitue a ser essa pessoa, porque durante o mestrado você vai precisar ter muita autonomia para poder desenvolver o projeto com o seu orientador. Ele só vai te dar o direcionamento, mas quem vai pôr a mão na massa e quem vai ter que estudar bastante e pesquisar vai ser você. Então, já tenha esse hábito. A segunda coisa é, você precisa já contar para as pessoas que estão na área de ensino do seu interesse em ir para a área de ensino. Isso foi uma estratégia que eu fiz e foi muito positiva, porque eu falei com coordenadores de curso que eu conhecia, falei com os meus antigos professores do quanto eu queria ingressar na área de ensino. E também deixei isso claro nas minhas redes sociais, eu acho, e de certa forma isso me ajudou muito a começar a receber alguns convites para dar aula. Então, outra coisa que eu queria alertar vocês, o tempo de preparo de uma aula. Às vezes você vê um professor dando uma aula e você fala, nossa, que lindo, eu quero ser professor. Mas, gente, o trabalho que um professor tem de montar uma aula, às vezes é de 3 a 4 vezes mais o tempo da aula. Então, por exemplo, se você foi convidado para dar uma aula de 2 horas, com certeza você vai gastar aí de 6 a 8 horas só para montar aquela aula. Então, se você for convidado para dar um módulo, por exemplo, numa universidade de 8 horas no dia todo, calcula isso por 3, pelo menos, de 3 a 4 vezes o tempo da aula. É o tempo que você vai gastar para você produzir o conteúdo necessário para aquela aula, tá bom? Então, será que você está disposto a ter todo esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento para depois realmente transmitir, que é a parte mais legal, né, de interação com os alunos, e ter esse momento aí de estudo mesmo intenso, de às vezes 8, 12 horas, para poder produzir um módulo ou um assunto de uma disciplina para você dar aula. Outra coisa muito importante: aulas gratuitas versus aulas pagas. Quando você é professor, e principalmente quando você está começando, você recebe diversos convites para dar aula gratuita. E é nessa hora que você vê se realmente você gosta daquilo. Porque você vai, às vezes você se desloca, você vai dar uma aula em lugares que são longes, ou você vai dar aula online, e são aulas às vezes com um tempo elevado, e você vai dar aquela aula gratuitamente, pela missão mesmo, pelo propósito mesmo de ensinar e disseminar o conhecimento. Então, se você é um professor que ama o que está fazendo, muitas vezes você percebe que nesse momento inicial que você recebe os convites gratuitos, eles são ótimos para o seu aprendizado, para a sua evolução, porque são eles que vão deixar você cada vez melhor, aprendendo a se comunicar melhor, a se expressar melhor. Então, eles são um treino. Então, todos os convites que eu recebia para aulas gratuitas no início, eu encarava, porque isso para mim era algo que ia me levar ao treino. Eu ia ir percebendo que eu ia me desenvolvendo para me tornar cada vez mais segura, até mesmo para as próximas aulas que viriam. Depois de muitas aulas gratuitas, chegam finalmente as aulas pagas, né? Então, não significa que dali para frente você só vai receber convite de aula paga. Não, às vezes, mesmo você recebendo em alguns lugares por aquele valor de aula, em outros você acaba dando aulas gratuitas. Então, às vezes você é convidado para uma semana de farmácia ou simpósio, e aquele convite é um convite mesmo, assim, de parceria, porque as pessoas querem ouvir você falando. Então, você acaba aceitando, mesmo sendo gratuito, pelo propósito de ensinar. Então, tenha em mente que a vida do professor não é tudo pago. Então, você faz muito esse tipo de trabalho por propósito mesmo na profissão. Mas as aulas pagas, uma hora elas chegam, graças a Deus, né? Outra coisa muito importante é você entender que o valor da hora-aula de uma graduação é bem diferente do valor aula da pós-graduação. Então, tenha isso em mente, que às vezes na graduação você vai ser contratado para dar mais de uma disciplina e você vai ter que dar até mais aulas para aquele valor de retorno financeiro compensar. Enquanto que na pós-graduação acaba sendo uma aula um pouco melhor, né, digamos assim, mas você tem que aceitar as duas coisas, porque acaba sendo 2 desafios bem diferentes, mas que ajudam muito no seu desenvolvimento e também nesse propósito de ensinar as pessoas. E uma coisa muito importante se você for convidado para dar algumas aulas,
de graduação ou até mesmo na pós-graduação, vai ter momentos que você vai ser convidado para dar aula de um assunto que você nem domina. Então você tem que ser realmente uma pessoa que gosta de estudar. Você gosta de estudar? Então você tá no caminho certo. Então você às vezes vai sentar 8, 12 horas para poder estudar e entender um assunto que você não domina para você poder transmitir. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre você conciliar o ensino com o seu trabalho CLT. No início, quando você começa na área de ensino, você tem que conciliar, porque não é um dinheiro que vai entrar todo mês, não é uma renda fixa. Então, dar aula acaba te obrigando mesmo a conciliar as duas coisas. E aí, isso é uma coisa que eu andei refletindo muito nos últimos meses, porque muitos professores, em algum ponto da sua carreira, né, acabam abrindo mão do trabalho CLT e dando somente aula. E tem aqueles que continuam ali, tanto no CLT quanto nas aulas, e aí vai muito de cada um refletir, porque quando você é um professor que está na prática e está dando a teoria, você acaba sabendo o que está acontecendo realmente ali na prática, né, e fica atualizado para poder dar uma aula da teoria mais somada à prática. Agora, se você sai totalmente da prática para o ensino, né, as suas aulas, depois de alguns anos, pode ser que elas fiquem um pouco desatualizadas por conta da sua parte só teórica, né? Então, é uma coisa a se refletir também. É uma coisa que eu tenho refletido na minha carreira. Eu gosto muito de trabalhar em empresas, né? Então, às vezes não dá para conciliar, às vezes você tá com muita demanda fora de ensino e você fica um pouco mais estressado porque os seus momentos que seriam de descanso do seu trabalho CLT, você tem que preparar suas aulas. Então tem que saber equilibrar tudo isso para não ficar maluco. Eu já fiquei. Então esse momento que eu tô agora é um momento que eu tô focando mais no ensino, mas também não descarto a possibilidade de conciliar com o trabalho CLT. Outra coisa muito importante. E aí agora a última coisa que eu vou falar para finalizar o vídeo por que você quer um mestrado? Reflita bem, porque é um trabalho árduo, não é fácil. Quando você tá fazendo o mestrado, você tem que esquecer todo o resto. Então, assim, muitas vezes você tem que abrir mão da sua vida social, de outros projetos. As pessoas não entendem que o mestrado, ele exige quase que 150% de você. Então, isso acaba afetando um pouco até a sua dinâmica familiar, a sua dinâmica com seus amigos, com outros projetos que você se desafia. Então, comigo já aconteceu isso, de eu estar bem no mestrado e às vezes acabar me comprometendo com projetos que eu não tinha condições de tocar e as pessoas ficarem desapontadas comigo. Mas assim, o mestrado só quem vive é que consegue entender o quanto é difícil você tá passando por um mestrado ali durante aqueles 2, 3 anos. No meu caso, o meu mestrado foram 3 anos, o total, até eu apresentar. Então, é bem difícil. E uma coisa muito importante é ter muita resiliência e saber que mesmo você apresentando sua tese de mestrado, vai ter muitas correções para serem feitas, muitos pontos de melhoria, e é um eterno aprendizado. Até no dia da banca do seu mestrado, você vê o quanto ainda você tem a aprender e que não chegou no fim da sua carreira e que você tem muito mais a evoluir, mesmo com o título de mestrado. Então, reflita. Você quer ter um mestrado por conta do título, do peso que esse título vai ter no seu currículo? Ou você quer ter um mestrado para você conseguir outras oportunidades melhores dentro do mercado de trabalho? Porque tem algumas funções, até na indústria farmacêutica, por exemplo, que você tendo um mestrado, você consegue ter aí uma melhor visibilidade até para conseguir algum cargo específico. Ou você quer esse título de mestrado realmente para focar a sua vida no ensino em algum momento, que é um sonho seu, um propósito de vida seu. Então, é algo que você precisa refletir e fazer a escolha que for melhor para você. Então, aqui eu deixo as minhas dicas, reflitam sobre tudo isso. E agora, para finalizar, gostaria de mostrar para vocês. Aqui é a pasta, né, do AC Camargo, com meu diploma. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa instituição e ter feito parte como colaboradora e como aluna também. E queria mostrar para vocês se inspirarem e verem que é possível, ó. Eu sonhei muito com esse título, então aqui no final tá escrito, né, que eu sou mestre em ciências na área de oncologia.
E com muito orgulho, então deixo aqui para vocês o meu incentivo. Se você tem esse sonho, busque ele, não desista. Sempre vai ter alguém para te estimular, mas vai ter muitas pessoas também para te desanimarem. Não ouça as vozes negativas, ouça sempre as vozes positivas de pessoas que vão colocar você para cima, vão falar o quanto você é um bom professor, o quanto você tem a habilidade do ensino. Então ouça essas vozes positivas para você poder cada vez mais ir em busca dos seus sonhos, tá bom? Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. Não esquece de compartilhar esse conteúdo e também fazer parte do canal aqui. Muito obrigada!